Muitas das vezes nós escutamos isso, onde você fala, palavras têm poder, né? A palavra tem poder, o poder da palavra, né? E o poder da palavra, ele está muito relacionado a um contexto muito forte, tá? Que você emana naquilo que você traz realmente naquilo que você diz, né? Então, quando você menciona algo, quando você fala sobre algo, você está colocando uma geração ali de energia em cima disso, você está colocando uma geração ali em cima de processos, de fundamentos, para que você possa criar ali uma conexão realmente funcional, né? Então, nesse sentido, como é que funciona isso? Você coloca ali a palavra em cima daquilo como um comando, como uma ação. Existem até questões, no Japão, existe um negócio muito legal, que para você ter uma fortificação daquilo que está sendo feito em estações de trem, lá no Japão, eles fazem um processo muito interessante, que eles apontam quando tem uma parada no trem, ou quando tem alguém entrando, saindo, uma sinalização, apontam e falam. Por que eles apontam e falam? Porque eles trazem um movimento de direção juntamente de uma ação mencionada. Então nós temos aí a parte auditiva, a parte visual, porque você está vendo uma simbologia de ação, você está ouvindo uma questão aí relacionada à parte de ação, tá? E diante disso você tem a percepção, audição, visão, ok? E diante disso você vê e sente e olha. Olha, vê e sente, ok? São 3 pontos fundamentais. Você sente, você vê e você escuta, né? Perfeito. Você vê, escuta e sente, ok? E aí nesse cenário de ver, ouvir e sentir, você traz uma essência muito poderosa na sua vida. E isso molda sim aquilo que nós somos. Por quê? Se você fazer um teste, vou te dar um exemplo, tá? Se você procurar até na internet, você vai ver conteúdo sobre isso, que fala sobre um estudo que foi feito de caso com crianças que falavam coisas positivas para potes com arroz. Potes com arroz, né? É o estudo de caso de potes com arroz. E naquele pote com arroz, tinham lá as crianças, elas tinham que falar coisas boas, né? Você é bonito, né? Você é lindo, você é saudável, você vai ficar bem, você vai conseguir o seu melhor. Então ali naquele pote eram falado coisas positivas. E num outro pote eram só falado coisas negativas. Você é feio, você é nojento, né? Coisas desse tipo. E assim, existe um processo não só de crença daquilo que você acredita, mas existe um processo físico, tá? Nesse campo de magnetismo, que o pote de arroz que estava ali recebendo coisas positivas, ele de fato se manteve bonito, belo, né? Ele não estragou, não aconteceu nada. E o de coisas negativas, ele começou a ficar turvo, estragar com mais rapidez. E como é que ocorre isso, por exemplo? Parece uma coisa de esoterismo, energia. Não, não é isso. É físico, tá? É físico. Se você entra num formato de vida onde você começa, muitas das vezes, ficar só escutando coisas ruins, negativas, problemáticas, coisas que não vão dar certo, não vai funcionar, sua vida vai acabar, o mundo vai se dissolver, você acaba criando uma conectividade aí muito, mas muito mais negativa naquilo que você quer. Agora, se você consegue realmente fortificar isso num sentido mais positivo da sua vida, mais positivo da sua jornada, você consegue confeccionar coisas novas na sua vida, onde você vai conseguir realmente transformar coisas aí relacionadas, tá? E aí nesse sentido, nesse tocante, você consegue sim confeccionar aí coisas que podem ser feitas, trazidas num potencial da sua jornada de vida. Para que você crie realmente uma confecção poderosa, para que você crie realmente uma confecção positiva na sua jornada de vida. E é isso que nós devemos buscar, o positivismo, falar palavras positivas, falar palavras do tipo eu acredito, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Por quê? Porque você começa a acreditar nisso e você cria ali um campo de magnetismo para que essas coisas realmente deem certo, para que essas coisas funcionem, para que essas coisas realmente deem certo na jornada de vida, para que as coisas possam ser realmente ilustradas potencialmente naquilo que pode ser feito, né? E aí nesse cenário você começa a entender e buscar coisas aí mais produtivas na sua vida, mais produtivas na sua história. E a produtividade na história e na vida traz aí uma essência muito maior naquilo que você pode fazer, muito maior naquilo que você pode buscar. Acredite, tá? Existem sim potenciais forças que podem te levar aí para algo melhor. Existem sim potenciais forças que podem te trazer para um cenário de magnetismo muito mais potencial, daquilo que você quer, daquilo que você traz realmente como história, como essência e como determinados pontos aí da sua jornada de vida. Basta você querer, basta você movimentar e basta você criar uma conexão realmente muito forte diante disso. Aí você consegue, de fato, criar uma conexão para que as coisas deem certo na sua vida. Agora,
Será que, diante disso, existe uma essência junto de nós que nós podemos aí reconfeccionar tudo aquilo que nós queremos? Será que existe uma essência dentro de nós que a gente possa aí recriar aquilo que nós desejamos na nossa vida? Porque muitas das vezes existem casos que nós ouvimos muito negativismo na nossa trajetória toda. Eu mesmo esses dias estava ouvindo a história de uma mulher que hoje ela conseguiu conquistar muito no espaço dela, através da área aí de lançamentos, né? E ela falou que ela tinha um relacionamento extremamente abusivo, que a pessoa virava para ela e falava: você é pior do que um burro de carroça. Um burro de carroça é mais inteligente do que você. E ela falava isso com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque ninguém gosta de ouvir isso, é muito pesado você escutar que você é uma pessoa praticamente ali nula para outra, e ela escrachar emocionalmente você nesse sentido é muito ruim, é muito negativo, é muito improdutivo. E ela falava isso com grande tristeza, né? E ela falou que em determinado momento ela chegou na situação, ela fala: poxa, é uma coisa tão complexa, né? Tão delicada, mas hoje eu prosperei. Hoje eu criei base, porque assim, se eu acreditasse que eu era aquela pessoa realmente incapacitada, inútil, uma pessoa sem futuro, sem prosperidade, sem possibilidades, eu ia me tornar aquilo. E eu não queria me tornar aquilo. Ela não queria se tornar aquilo lá. Ela não queria ser aquela pessoa que era inferior a um burro de carga. Não que o burro de carga tenha seu valor, pelo contrário, o burro de carga tem sim um valor, mas não é uma imagem que a gente quer ter associada a um ser humano, a nós, né? Nós pensamos que nós somos apenas algo relacionado a isso, né? Então, diante disso, ela falou: eu prosperei, eu saí daquela vida, eu busquei uma outra vida, eu busquei um outro cenário, e diante disso eu busquei aí situações muito mais potenciais naquilo que eu poderia fazer e naquilo que eu poderia executar comigo. E esse executar trouxe de fato algo muito produtivo.